Mas, irmãos, Deus trabalha através das nossas necessidades e das nossas debilidades. E a minha intenção hoje é trazer para todos, obviamente, mas nós só temos um homem casado aqui, dois, né? Dois. Antes de tudo, esse estudo é para mim. E um que um dia vai se casar, né, Lucas? Com a graça de Deus. Mas eu quero falar a respeito da responsabilidade espiritual que nós temos que ter como família, como cabeças do lar, como mães que são, a responsabilidade espiritual que nós devemos ter sobre a nossa família. E isso se reflete na igreja. E como eu disse, Deus trabalha através das nossas necessidades, das nossas debilidades. Nós não somos fortes, nós somos débeis, nós somos fracos, e nós dependemos de um Deus que é grande, nós não somos grandes, e nós dependemos de um Deus que é grande e poderoso e misericordioso. Porque se você quiser saber se alguém é forte, se uma pessoa é forte, basta você perguntar para essa pessoa quanto tempo ela gasta com as Escrituras, quanto tempo ela gasta orando, quanto tempo ela gasta na sua vida devocional, quanto tempo ela passa estudando as Escrituras. E eu creio que essas perguntas são capazes de nos mostrar o quanto a igreja dos nossos dias tem sido forte. Não sei se não estou sendo irônico, né? Mas as igrejas dos nossos dias têm sido fortes. Os dias são maus, nós estamos vivendo dias maus, né? Basta você olhar para os noticiários, você vê que nós estamos vivendo dias maus no mundo, tantas ideologias, tantos movimentos contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os valores fundamentais da família, da sociedade. Nós vivemos há pouco tempo atrás algo que não foi obra do acaso, não foi casual, ou seja, a pandemia foi algo terrível para todos nós. Creio que talvez todos nós aqui perdemos alguém que nós amávamos bastante. E Deus tem propósitos nesses dias maus, nesses dias de sofrimento. Ele irá usar esses dias para nos mostrar o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos débeis e o quanto nós necessitamos dele. Um povo forte não precisa de Deus. E infelizmente a igreja dos nossos dias tem se revelado uma igreja forte. Mas um povo forte não precisa de Deus, mas um povo fraco e débil necessita e necessitará sempre de Deus, sempre. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, é na fraqueza que eu enxergo a minha real condição. É na fraqueza que eu vejo a minha condição, é na fraqueza que eu percebo a minha debilidade, é na fraqueza que eu percebo o quanto eu preciso de Deus. E quando Paulo orou ao Senhor por causa do seu espinho na carne, a resposta que ele ouviu foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, o que mais eu tenho visto são pessoas fortes e igrejas fortes. Ou seja, pessoas e igrejas vivendo como se não precisassem de Deus. Toda igreja tem deficiências em alguma medida, nós sabemos disso. Algumas são melhores em algumas áreas, outras não são tão boas nas mesmas áreas, mas uma das maiores deficiências das igrejas é a força que ela demonstra ter, sem perceber que a sua suposta força é a causa de todas as suas deficiências. Porque ela se acha forte, porque ela se enxerga forte. Ela não percebe que a sua força é a causa das suas deficiências. Ela não percebe que a sua força é a causa da sua falta de poder. Eu creio que vocês entendem o que eu vou falar. Nós precisamos de fogo nos bancos e fogo no púlpito.
Não esse fogo estranho que vocês ouvem falar por aí. Não. É o poder do Espírito mesmo. Porque quando não há o poder do Espírito, nós inventamos coisas. O entretenimento, o pragmatismo é a falta do poder que falta nos bancos e no púlpito. Então, irmãos, a igreja que se julga forte, ela não percebe que a sua força é a causa da sua falta de poder, como também a razão da sua insubmissão a Deus. Insubmissão na Bíblia é chamada de dura cerviz, é aquela pessoa ou igreja que não se submete ao ensino, que prefere viver segundo os seus termos, do modo como ela acha melhor. Os membros da igreja entendem que está tudo bem, eles entendem que a obra está sendo feita, há alegria no ajuntamento, há alegria quando a igreja se reúne, e a experiência que foi adquirida ao longo dos anos nos sustentará. Eu sou pastor de uma igreja de 108 anos, é uma igreja bem antiga, né? Então, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, se um povo quer ser forte, ele precisa ser submisso às Escrituras e ao Deus das Escrituras. Se os membros de uma igreja querem ser fortes, eles precisam viver na completa dependência de Deus e completa submissão a Deus e às Escrituras. A aparência de uma igreja, ela não revela a sua real condição. Acho que vocês concordam comigo, né? A igreja, ela pode ser bíblica, mas ainda assim estar vivendo de aparências. É aqui que eu vou entrar na questão. A igreja pode ter boa frequência nos cultos, ela pode ter pessoas capacitadas, pessoas envolvidas na obra, pessoas que trabalham, onde você olha para a igreja e vê que o trabalho está funcionando bem, e talvez muitos digam, a nossa igreja está indo muito bem. Pode ser, mas preste atenção nisso. O termômetro para saber como está a igreja é olhando para as famílias. Se você quer saber como está a sua igreja, olhe para as famílias da igreja. É preciso saber se as famílias são bíblicas. A igreja tem que ser bíblica, o púlpito tem que ser bíblico, mas as famílias precisam ser bíblicas também. Mas muito mais importante, irmãos, como eu disse, é saber se as famílias são bíblicas. Você deve ficar feliz por pertencer a uma igreja bíblica. Eu não tenho dúvida que a OPC é bíblica, que prega e ensina as Escrituras com fidelidade, mas muito mais feliz você deve ficar por saber que a sua família é bíblica, que o seu lar é bíblico. Paul Washer, ele disse, a igreja é uma instituição, mas a família foi criada antes da igreja. Ele está certo nisso. Então, nós não temos como ter uma igreja forte sem famílias fortes. Não há como. E hoje eu quero me dirigir a todos, obviamente, mas nós temos um cabeça aqui e um futuro cabeça ali, né? O André. É claro que tudo que eu vou dizer se aplica a todos nós, mas principalmente aos cabeças, principalmente aos cabeças do lar. Tudo se aplica aos homens, tudo se aplica às mulheres, tudo se aplica aos filhos, mas especialmente aos cabeças. No nosso país, não sei se aqui também existe esse ditado, se você quer conhecer uma pessoa, é preciso comer 1 quilo de sal com ela, né? Acho que vocês conhecem, né? Não conhece esse ditado? Não, olha lá, o Ricardo conhece. Isso significa que você precisa passar bastante tempo com a pessoa, porque demora para você gastar 1 quilo de sal.
Você usa, tanto que a única coisa que você percebe que acabou e você não percebeu dentro de casa é o sal. Né? Acabou o sal, aí você tem que comprar de novo, porque demora para acabar. O que eu quero dizer, irmãos, é que os relacionamentos, eles são lapidados com o tempo. É fácil eu me relacionar com alguém que não convive comigo, mas eu sei o quanto é difícil um relacionamento a dois, um relacionamento familiar, porque eu sou marido e pai. Eu sou marido e pai, e é fácil amar pessoas que nós não conhecemos, mas é difícil amar alguém que é parte da sua vida diária. Eu me refiro à família, eu me refiro à esposa, filhos, marido. Né? Sempre dá algum conflito dentro do lar. Né? Mas a maior necessidade que eu tenho em minha vida é ser suprido em meu relacionamento com a minha esposa. Talvez vocês possam pensar assim, mas pastor, e o seu ministério? A igreja que o senhor pastoreia, não é o seu ministério que precisa ser sustentado em oração? Sim, eu careço das orações das minhas ovelhas, dos meus irmãos em Cristo, né, para o meu ministério, né, como todo pastor precisa ser sustentado em oração pelos membros da sua igreja. Mas se eu não amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, todo o resto estará perdido. Eu estarei, como pastor, vivendo só de aparência. Isso significa que eu preciso ser um marido bíblico. Estou me referindo a mim, mas se aplica a vocês. Camila, você tem que ser uma esposa bíblica. Todos têm que ser bíblicos. Então, Romanos 8, 28 e 29... que já está aberto aí, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez você esteja perguntando o que Romanos 8, 28 e 29 tem a ver com famílias bíblicas, filhos bíblicos, esposas bíblicas, maridos bíblicos. Eu respondo fazendo uma pergunta: qual é o propósito do teu casamento? Qual é o propósito do teu casamento? Sinta-se à vontade para interromper e perguntar, né? Durante a pandemia, durante tempos de crise, nós sempre, e foi a frase que eu mais ouvi, Deus é soberano. Deus é soberano. Romanos 8, 28 e 29 mostra que Deus é soberano. Ele criou todas as coisas e Ele faz todas as coisas para a sua glória. O bem que Ele nos faz em meio às adversidades é para a sua glória. A sua chamada eficaz segundo o seu propósito, é para a sua glória. O amor que nós temos pelo nosso Senhor é a evidência do amor que Deus tem por aqueles que Ele amou e entregou o seu Filho, e isso também é para a sua glória. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou, e nunca deixaremos de amar a Deus porque Ele nunca deixará de nos amar, e isso também é para a sua glória. Deus tem propósitos na vida de todos os crentes. Até os 2 L's no nome há um propósito. Deus tem propósito na vida de todos os crentes, e o maior propósito que Deus tem em nossas vidas é sermos conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29. Deus tem propósito em meu ministério, mas o seu maior propósito em minha vida é ser conforme a imagem de seu Filho. Então este é o maior propósito de Deus em sua vida. Este é o maior propósito de Deus no seu casamento, na sua família, para os seus filhos, para a esposa, para o marido. Ele quer que eu e a minha esposa sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Deus quer que você e sua família sejam mais parecidos com Cristo a cada dia. Todas as pessoas pensam em encontrar alguém e se casar, não é? Até o Lucas pensa, né? Está dormindo, mas ele pensa também.
Até o Lucas pensa. Todos nós pensamos. E quando você pensa em alguém, ou quando você ia se casar, queria se casar, você pensava em alguém, você imaginava uma pessoa que viria completar você, que fosse uma pessoa que entendesse você, que se alinhasse com as suas ideias. O pólen é difícil. Que se alinhasse com os seus ideais, com os seus sonhos. Ou seja, alguém que fosse a metade da laranja, como a gente fala no Brasil. Ou alguém que fosse a tampa da sua panela, né? A gente fala assim também no Brasil, não sei se fala aqui. Então, um homem que quer se casar e constituir uma família, ele vai considerar vários aspectos em uma mulher que vão se alinhar com o seu ideal de relacionamento matrimonial. Mas perceba que desejar um casamento assim é uma grande demonstração de egoísmo. E também de insensatez e falta de sabedoria, porque esse tipo de casamento não é o casamento da vontade de Deus. Talvez você diga, mas como assim, pastor? Algumas pessoas se casam e depois de algum tempo elas percebem que fizeram a escolha errada. Nós conhecemos histórias assim. Então a esposa ou o marido procura o pastor, diz que o seu cônjuge não é aquilo que ela esperava. Então veja, por mais expectativas que alguém crie sobre o casamento, todas as expectativas em alguma medida serão frustradas. Isso é uma realidade. Todas, em alguma medida. Porque não existe a tampa da panela, não existe a metade da laranja. Então, quando você pensa no Senhor Jesus, por exemplo, você vê o Senhor Jesus um homem paciente, ele não é rancoroso, ele não é tirano, ele não é estúpido, ele não é vingativo, ele não é raivoso, ele não é irado. Ele te ama apesar de você. A despeito das condições, Ele te ama. A despeito das suas falhas, Jesus Cristo te ama. Então, é claro que esses pensamentos não passaram pela minha cabeça, mas eles estavam lá. Quando eu pensei em casar, ou talvez o Ricardo, né? Eu imaginei uma esposa que fosse compatível comigo, alguém que não falhasse nas questões que eu não suporto, né? Tem questões que nós não suportamos. Toalha em cima da cama, por exemplo, molhada. Aperta o tubo de pasta de dente embaixo, no meio, em cima, onde é que aperta, né? Então, mas não alguém que não falhasse nessas questões, mas não é esse tipo de esposa que Deus quer ou quis para mim. Porque como que eu poderei ser conforme a imagem do Senhor, casado com uma mulher que atenda todas as minhas exigências? Isso se aplica às esposas, aplica-se a cada um de nós, né? Como que eu poderei amar alguém, amar sem condições a minha esposa, se ela cumpre com todas as condições? Como que eu posso aprender amor não merecido se eu exijo que algo seja feito para que eu dê o amor à minha esposa? O Senhor, Ele me deu uma esposa que muitas vezes comete falhas, muitas vezes não cumpre com todas as condições, exatamente para que eu aprenda a ser como Cristo, exatamente para que eu aprenda a ser como o Senhor Jesus Cristo é. Ou seja, o casamento, a família, os relacionamentos familiares têm o propósito de nos conformar à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando eu vinha para cá, eu falei, acho que eu vou usar o André como exemplo. Mas não, vamos imaginar um jovem, né? Vamos imaginar um jovem. Um jovem que quer se casar. O André quer se casar. Vamos imaginar um jovem que quer se casar, ele chega até mim, pastor, eu conheci uma moça, nós nos damos muito bem, ela me completa, ao lado dela eu me sinto feliz, quando eu estou com ela eu me sinto alegre, é uma alegria que eu não posso explicar,
as ideias nossas se alinham, enfim, ela é a mulher da minha vida e eu quero me casar com ela e viver com ela o resto da minha vida. Eu diria a esse jovem que quer se casar: você está prestes a cometer um erro, porque a motivação do seu casamento é egoísta e egocêntrica. Porque você quer se casar com alguém que você julga compatível a você, alguém que se enquadra em todas as suas exigências, que atende todas as suas necessidades, e não é esse tipo de esposa que Deus quer para a sua vida. Por quê? Porque no dia que você começar a perceber as falhas e os defeitos da sua esposa, você vai dizer que ela não atende mais às suas necessidades e que ela não é tudo aquilo que você imaginava e que você se equivocou completamente e se enganou completamente a respeito da sua esposa. É nesta hora, então, que esse jovem tentará encontrar alguém que seja compatível com ele. Vocês estão percebendo a questão do ser egoísta na escolha? Gente, se não tiver, diga misericórdia, né? Participe, levante, pastor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Então, por que eu diria isso ao jovem? Porque ele ama a futura esposa dele por causa das suas qualidades, porque ela é linda. E quando ele descobrir os seus defeitos? E quando ele perceber que ela não é mais jovem e linda como era quando ele a conheceu? Como que vai ser? Perceba que um casamento não pode ser motivado e alicerçado por condições tão egoístas e egocêntricas, porque se assim for, você passará a vida, alguém passará a vida, um jovem passará a vida procurando alguém que lhe satisfaça. E aqui nós vemos a razão de tantos divórcios em nossos dias, especialmente dentro das igrejas. Especialmente dentro das igrejas. A grande dificuldade, irmãos, eu queria que muito, eu sei que vocês já entendem isso, porque no dia do almoço na Fabi, a Camila comentou isso. A grande dificuldade nos casamentos, nas famílias, é que ele não é visto como um chamado de Deus. Um chamado de Deus, uma vocação, um ministério. Deus, Ele me chamou para o ministério pastoral e eu não posso negar esse chamado a ponto de deixá-lo. Ainda que, às vezes, a gente seja levado a pensar nisso como Elias pensou. Ele disse, basta, mas Deus o fortaleceu. Deus também me chamou para ser marido e eu também não posso negar esse chamado a ponto de deixar de ser marido. Eu não posso. Então, assim como pastor eu devo entregar a minha vida pelas minhas ovelhas, muito mais como marido eu devo entregar a minha vida pela minha esposa. Então, eu devo amá-la a despeito das circunstâncias, independentemente de todas as suas falhas e defeitos, mesmo que muitas falhas e defeitos durem a vida toda. Tem questões em nossas vidas, Ricardo, que provavelmente não vão mudar até você morrer. Você vai continuar com aquelas falhas, né? E a sua esposa vai continuar te suportando. Então, eu devo amá-la a despeito de todas as falhas, mesmo que algumas falhas durem a vida toda. Mesmo que ela sofra, talvez, um acidente, suponhamos, que ela fique desfigurada, a exemplo de Warfield, que cuidou da sua esposa por 39 anos. Ele cuidou da esposa por 39 anos, depois dela ser atingida por uma descarga elétrica durante a lua de mel. Veja só, eles casaram, foram para a lua de mel, ela sofreu uma descarga elétrica por causa de um raio e ela ficou paralisada por 39 anos e por 39 anos ele cuidou da sua esposa até a sua morte em 1915. Então, independente disso, quando eu entendo que Deus me deu a sua filha e que eu devo dar a minha vida, então eu tenho um casamento sólido, eu tenho uma família sólida, e este é meu primeiro ministério, esse é meu primeiro ministério.
O meu primeiro ministério é ser marido. O seu primeiro ministério é ser esposa. Eu e minha esposa temos 2 filhas, a Bárbara e a Gabriela, a Babi e a Gabi. Eu as amo muito. Eu seria capaz de morrer pelas minhas filhas, como também seria capaz de matar pelas minhas filhas, caso a vida delas estivesse sendo ameaçada, e eu creio que qualquer uma que faria o mesmo. Né? Não faria, Ricardo? Faria. Né? E eu creio que todos os pais, né, fariam isso, mães também. Mas eu não posso amar as minhas filhas mais do que Deus as ama. Não tenho como. O amor de Deus por minhas filhas é infinitamente maior do que o meu amor por elas, e isso significa que o amor de Deus pela sua filha chamada Cibele, que é a minha esposa, é infinitamente maior do que o meu amor por ela. Deus deu o seu único filho para morrer pela sua filha, ou seja, que é a minha esposa, porque Ele a amou com amor eterno. E Ele quer que eu a ame como o seu filho amou e se entregou por ela. Irmãos, o nosso casamento, o teu casamento, tem tudo a ver com a tua vida espiritual. Nós não temos como dividir isso. Você quer que Deus ouça as suas orações, então cuide da sua família. Cuide da esposa, cuide do marido, então trate bem a sua família, com sabedoria, com consideração, sabendo, por exemplo, que a sua esposa é a parte mais frágil e é tão filha do rei quanto nós maridos. Só assim nós poderemos ter um lar bíblico, uma família bíblica, homens, maridos bíblicos, esposas bíblicas. E aí, indo para Efésios 5, nos ensina algumas coisas sobre como ser bíblico. Versículo 22, ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas aí talvez as mulheres que aqui estão perguntem, né? Mas pastor, o que tem isso a ver com família bíblica, marido bíblico, esposa bíblica ou filhos bíblicos? Paulo, ele está falando da submissão das mulheres, mas esse versículo está também mostrando que os maridos têm autoridade, e junto com essa autoridade vem o quê? Responsabilidade. Né? Vem responsabilidade. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos que Ele usou a sua autoridade para servir e morrer. A minha esposa não é uma extensão de mim, ela é uma pessoa, e quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu tomarei essa decisão consultando a minha esposa. Mas quando nós não chegarmos em nenhum acordo a respeito de uma determinada decisão, nós precisaremos orar um pouco mais. Mas se mesmo orando um pouco mais, nós não chegarmos a uma decisão, é minha responsabilidade decidir, e a responsabilidade da minha esposa se submeter. Porque cada uma das minhas decisões visa o bem espiritual e eterno da minha esposa. Cada uma das minhas decisões visa o bem espiritual e eterno das minhas filhas, ou seja, da minha família. Quando eu tive que mudar de igreja de São Paulo para Nova Campina, isso é feito em família. Mas no final eu tive que decidir, vamos ou não vamos? E fomos. E Deus tem cuidado de nós. Mas veja, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu digo que eu sou pastor. Quando alguém pergunta o que você faz, normalmente você vai dizer no que você trabalha. É sempre assim. Mas veja, muitos pais de família imaginam que a principal atividade da sua vida é a profissão que ele exerce. Eu digo isso porque quando alguém quer saber sobre você, ele pergunta o que você faz. Quando alguém quer saber o que você é, ele pergunta o que você faz. Mas todos nós precisamos entender que
Nós devemos entender que, eu disse que se aplica a todos, mas principalmente aos homens. Eu devo entender que a minha principal atividade é ser marido. Essa é a minha principal atividade, antes de ser pastor. Como a principal atividade de vocês mulheres é ser mãe, é ser esposa. Eu sou um pastor, mas o meu ministério pastoral, ele não pode vir em primeiro lugar. Biblicamente falando, a minha esposa é o meu primeiro ministério. E é isto que eu estou dizendo a respeito de ser uma família bíblica, de ser um marido bíblico, de ter esposa bíblica, de ter filhos bíblicos. Eu não sou só uma carne com as minhas filhas, com a minha carreira, com a minha profissão, eu sou só uma carne com a minha esposa. Então, eu posso ser bem-sucedido como pastor, mas o que vai adiantar isso se eu não for capaz de pastorear a minha família, de discipular a minha família? Então essa, irmãos, é uma das razões que eu sou contra o ativismo na igreja. Tem igreja que tem tantas atividades que as famílias, as esposas, os maridos, os filhos não têm tempo para a família. Isso é muito comum no nosso país. Muitos maridos se gastam no trabalho da igreja, mas são negligentes no cuidado espiritual da esposa, dos filhos, da família. Colocam a igreja em primeiro lugar, a família em segundo lugar. Vocês aqui estão trabalhando e desenvolvendo um projeto para que tenham uma igreja de brasileiros, uma igreja que possa ter culto em português. Vocês têm trabalhado para isso. Mas eu quero chamar a atenção de todos vocês e dos futuros líderes aqui. Eu até disse para o Ricardo, você é um futuro presbítero da futura igreja. Então, existe um grande empenho, irmãos, nas igrejas por treinamento de líderes. Quando vocês estavam no Brasil, vocês se lembram disso? Era congresso para mulheres, congresso para homens, congresso para professores de escola dominical, não era assim? Era congresso para isso, congresso para aquilo, Nada disso está na Bíblia. A Bíblia não diz faça de tanto em tanto tempo, de tanto em tantos meses, congresso para homens, depois congresso para as mulheres, depois congresso para professores de escola dominical. A Bíblia não nos diz isso. O que eu quero dizer é que Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso significa que não só o alimento para o corpo é importante, mas também o alimento espirituais e mentais. E a admoestação é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela de ensino, de advertência ou de estímulo. Os pais devem discipular os seus filhos. Os pais. Eu resolvi trazer tudo isso hoje, porque pensando em vocês como uma igreja futura. Os pais devem discipular os seus filhos. E eu pergunto, onde você viu, não sei se aqui existe, no Brasil pelo menos eu nunca vi, e entendo e acredito que não existe. Onde você viu uma chamada para um congresso para os pais aprenderem a discipular os seus filhos? Não tem, né? Não tem. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos uma espécie de socialismo cristão. Ouça isso. Nós temos uma espécie de socialismo cristão dentro das igrejas. Não estou dizendo que isso acontece aqui, mas muito provavelmente, que todas as igrejas são defeituosas, são falhas. Porque é isso que você faz quando você entrega a sua responsabilidade e o seu privilégio de ensinar e discipular os seus filhos, porque você não quer talvez assumir a responsabilidade espiritual sobre os seus filhos. Muitos pais, quando chegam com os filhos na idade adulta, perguntam assim: onde foi que eu errei?
porque os filhos não estão mais na igreja. Muito provavelmente, eles encarnaram ou entenderam essa espécie de socialismo cristão, onde você entrega a responsabilidade de discipular e cuidar do bem espiritual e eterno da sua família à igreja. Deus te deu essa responsabilidade. Deus te deu esse privilégio. Então, no dia do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, eu terei que prestar contas a Ele sobre a filha que Ele confiou a mim, ou seja, a minha esposa, e as filhas que Ele confiou a mim, para criar no temor dEle. Então, qual é a razão de constituir casamento, ter filhos? Qual é a razão? Para que outros instruam os seus filhos no lugar da sua responsabilidade? Irmãos, entendam bem, a igreja é a provisão de Deus para o nosso bem espiritual e eterno. Mas a igreja não pode tomar o lugar e a responsabilidade que Deus deu a vocês como pais. Isso nunca. É claro que tudo que acontece na igreja, uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja fiel à palavra, uma igreja genuinamente evangélica, ou seja, que apresente, né, as 3 marcas de uma igreja verdadeiramente evangélica ou cristã, né, ou seja, a ministração fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina. Então, é na igreja que estão aqueles que Deus separou para o aperfeiçoamento de vocês. Mas a igreja não pode substituir a responsabilidade confiada a cada um de nós como família e como pais. Então, voltando a Efésios 5:25, que diz: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo não diz para as mulheres amarem os seus maridos, mas diz aos maridos. Não preciso dizer isso, mas maridos e esposas são diferentes, né? Se eu passar a vida inteira sem ganhar uma joia, eu não vou ligar. Se o Ricardo passar a vida inteira sem ganhar uma joia, acredito que ele não vai ligar. Não preciso ganhar presentes, né? Se eu ganhar, eu vou ficar feliz, obviamente, né? Não vou desprezar. Mas, se eu chegar na minha casa com uma caixa de maquiagem levada aqui da América, eu vou ganhar beijos e abraços e será uma alegria tremenda em casa, porque elas amam maquiagem, né? Elas amam. Nós, homens, não precisamos de presentes. Não precisamos. Ainda que ganhar às vezes, é bom. Mas o que mais um homem necessita de sua esposa, o que é? Respeito. Respeito. É claro que ele precisa do amor, mas ele precisa ser respeitado. Porque se uma mulher quiser destruir o seu marido, basta ela a passar a desrespeitá-lo. A minha esposa precisa do meu respeito, é claro, obviamente, mas muito mais ela precisa do meu amor. Aqui nós não vamos entrar no mérito da questão ou fazer qualquer analogia polêmica da questão, não. A minha intenção, irmãos, é apenas passar princípios que são vitais para as nossas famílias. Vitais. O amor que homem e mulher têm precisa ser demonstrado na prática. Precisa ser demonstrado na prática. Diga um ao outro, eu te amo. Se não amar, alguma coisa está errada. É necessário ser expressado na prática. Então, irmãos, eu demonstro o meu amor pela minha esposa com mais intensidade quando eu faço da palavra de Deus o princípio regulador
do meu casamento. Quando eu faço da palavra de Deus o princípio regulador da minha família. Porque não há como viver um relacionamento bem-sucedido se não for pela palavra de Deus. Sem a palavra, haverá um amor deficiente e, consequentemente, falta de amor. E a falta de amor de um marido por sua esposa poderá ser preenchido pelo amor aos filhos. Muitas famílias fazem isso, colocam os filhos no lugar, não é? Os filhos tomam o lugar, quando na verdade não existe uma só carne com os filhos, não existe uma só carne com qualquer outra coisa, a não ser com a esposa, entre esposa e maridos. Irmãos, quase, falou 1 hora, né? Então eu tenho mais 10 minutos. Eu amo as minhas filhas, mas o meu primeiro amor tem de ser para minha esposa. Esposas amam as filhas, mas o primeiro amor tem que ser para o marido. É comum vermos pais querendo incluir os filhos em momentos que são só dos pais, e isto é um erro. Os filhos precisam entender que eles ocupam o segundo lugar no lar. O primeiro lugar é do marido e da esposa. Os filhos estão em segundo lugar. Lá em casa nós ensinamos isso com dificuldade, é claro, e as meninas entendem perfeitamente isso. Mas, com tudo que foi dito nesta tarde, irmãos, a suma, o resumo é: cumpra com todas as suas responsabilidades, tanto de esposa, quanto de filho, quanto de marido, como de família. Se você for negligente como esposa, se você for negligente como marido, tudo na sua família irá mal. Tudo. As coisas podem até ter uma boa aparência dentro do teu lar, mas se esta boa aparência não for precedida pela palavra de Deus, a sua família será uma ilusão. Não há família que se sustente sem a palavra de Deus. Não há família que se sustente sem a palavra do nosso Deus, a revelação como o alicerce da família. Então, seja um marido bíblico, seja um pai bíblico, seja uma mãe bíblica, seja uma família bíblica, seja uma filha bíblica, um filho bíblico. Cuide da vida espiritual dos seus filhos, cuide da vida espiritual da sua família. E ouça isso em nome de Jesus. Não permita que as redes sociais, que Netflix, que telenovelas, não sei se vocês assistem novelas aqui nos Estados Unidos, se assistem, misericórdia. Não permita que os youtubers, os jogos de internet, os relacionamentos extrafamiliares eduquem a sua família. Não permita isso, nunca, jamais. E ouça algo muito importante. Os nossos filhos passam 16 anos sendo educados e influenciados por pensamentos seculares e humanistas. São 16 anos, do início da idade escolar até a formação na faculdade. E hoje, com a tecnologia, os nossos filhos serão expostos a pensamentos seculares, humanistas e antibíblicos por 16.000 horas até a sua idade adulta. Veja quanto isso é sério. Veja quanto isso é sério. E se eles forem cristãos e lerem a Bíblia e estudarem todos os dias durante 30 minutos, eles terão 2.000 horas de instrução na palavra de Deus. Um servo de Deus disse o seguinte: se você entrega o seu filho a César, você terá um filho de César. Ou seja, se você entregar o seu filho, a educação do seu filho, a universidade, a escola, enfim, você vai ter um filho de César. Então, nós precisamos entender que nós não seremos a maior influência que os nossos filhos terão se só levarmos os nossos filhos à igreja.
Nós precisamos cumprir o nosso papel de pais dentro do lar. A igreja que está para se formar, ela precisa entender isso. Para que você tenha uma igreja forte, você precisa ter uma família forte e bíblica, para que a igreja também seja forte e bíblica. Mas veja, todos aqui frequentavam a escola dominical, né? E normalmente na escola dominical, quem eram os professores? As mulheres ou os homens? As mulheres. E a pergunta que eu faço, onde estão os homens? Onde estão os homens? Nós vivemos numa geração onde os nossos filhos não sabem a diferença entre homem e mulher. Vocês sabem o que eu estou falando. Nós vivemos essa geração. Talvez você pense que eu estou exagerando na minha exposição, mas os nossos filhos, as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, eles precisam de uma figura masculina, porque para criarmos homens, nós precisamos de homens. Não é isso? Nós precisamos de homens. O que eu quero dizer é que a figura masculina na criação de filhos é cada vez mais ausente e cada vez menos presente. Para a igreja que vai nascer, é preciso entender isso. É preciso guardar isso. Porque que referência masculina os nossos filhos e os nossos meninos terão para a próxima geração? Eu pergunto. Que referência, irmãos? A masculinidade, ela tem sido atacada de maneira violenta. Eu vejo isso lá no Brasil, com certeza aqui também, obviamente. É muito comum nós vemos o papel do homem sendo atacado, o papel do macho, sendo atacado, vilipendiado pela mídia pública. É comum nós vermos isso. E é mais do que tempo os homens saberem qual é o seu papel como homem, segundo a palavra de Deus. Porque a sociedade, ela quer acabar com a figura do homem. Vocês sabem disso. Quer acabar. E se você acabar com a figura do homem, você acaba com o quê? Com a família. Você acaba com a família. Nós estamos inseridos numa cultura que quer destruir os nossos filhos com todas as suas ideologias. Ainda bem que eu vou embora para o Brasil, porque a hora que assistirem esse vídeo, não sei. Querem destruir os nossos filhos com todas as suas ideologias. Nós precisamos de homens em nossas igrejas, irmãos. Nós precisamos de homens que ensinem os futuros homens a serem homens de verdade, que se posicionem contra essa geração corrompida, depravada, pecaminosa. Nós precisamos de homens. Eu digo isso porque as influências ideológicas do nosso tempo já encontraram brechas dentro das nossas igrejas. É por isso que eu digo isso. Muitos crentes já têm ideias bastante liberais nas questões ideológicas dos nossos dias. Muitos crentes. E isso é uma infeliz verdade. É uma triste verdade para mim como pastor. Nós precisamos de homens que ensinem outros homens a amar uma mulher com ternura. Nós precisamos de homens que sejam fortes e resistentes aos ataques do inimigo, porque são fortes em Cristo Jesus. Nós precisamos de homens que se posicionem em Cristo Jesus contra a sua cultura. Nós precisamos de homens que tenham uma cosmovisão cristã, genuína, verdadeira. Nós precisamos de homens que saibam viver bem com Cristo e saibam morrer também bem com Cristo. Nós precisamos de homens que se disponham a levar o Evangelho de Cristo a todo mundo. Nós precisamos, não só de homens, mas de mulheres também. O mundo inteiro está trabalhando para destruir a sua família. Ou você duvida disso? O mundo inteiro está trabalhando para roubar a salvação dos seus filhos.
Às vezes nós falamos assim: eu tenho que preparar o meu filho, a minha filha para o mundo. Não. Prepare o seu filho e a sua filha para o céu. Porque se eles estiverem preparados para o céu, estarão preparados para enfrentar o mundo. Então prepare os seus filhos para o céu. A palavra de Deus, ela tem de influenciar cada aspecto da nossa vida. Cada aspecto. Ela tem de influenciar a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, o meu lar, a minha igreja, aqueles com quem eu convivo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e a minha família, nós precisamos da verdade de Deus, e cada verdade antiga revelada nas Sagradas Escrituras, cada verdade revelada por Deus deve estruturar a minha vida, deve estruturar o meu lar, deve estruturar a minha esposa, deve estruturar os meus filhos, as minhas filhas, deve estruturar o meu casamento, deve estruturar a minha igreja. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a enxergar e a aplicar tudo que foi dito nesta tarde à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. A palavra de Deus, ela precisa ser o nosso fundamento e não outra coisa. Como disse um servo de Deus bastante conhecido de vocês, que vive aqui, nasceu e vive aqui, John Piper: você tem só uma vida para viver, não desperdice. Deus nos deu a vida que nos deu para que nós nos preparássemos para a eternidade. Há uma eternidade nos esperando e nós precisamos estar preparados quando ela chegar. Então que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos transforme, que Deus opere em nós, efetue em nós, como diz Paulo aos Filipenses, tanto querer quanto realizar. Aliás, essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias: Senhor, em nome de Jesus, opere em mim, efetue em mim o querer e realizar, porque eu, como homem que sou pecador, corrompido, depravado, nem sempre eu tenho vontade de orar, nem sempre eu tenho vontade de fazer as minhas devocionais, nem sempre eu tenho vontade de ler a Tua Palavra, mas eu preciso da intervenção do Senhor em minha vida, para que eu viva uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daquele que se entregou por mim e me salvou através da sua obra consumada, do seu corpo moído na cruz, do seu sangue derramado. Então que Deus nos abençoe, irmãos.